Então a gente está vendo aí as mudanças que a inteligência artificial está provocando, tudo. Agora, quais são os principais desafios que você tem visto dos trabalhadores nos dias atuais com a inteligência artificial e como desenvolver habilidades estratégicas para que essas pessoas possam continuar se manterem relevantes, né? A gente falou até do mecânico e agora tem que lidar com carro elétrico, do médico. Para quem não sabe, o médico hoje tem que estudar gestão, porque Exato. hoje ele é uma empresa, não é mais só um médico, um CLT. Então, assim, tem outras áreas que ele também não domina, que tem que começar a entender. Como é que você enxerga, então, essas mudanças que a inteligência artificial está provocando e os desafios que atualmente os trabalhadores estão enfrentando com essa nova realidade? Excelente. Se eu parar para pensar do médico que a gente estava falando agora há pouco, em 2016, se eu não me engano, eu fiz um curso nos Estados Unidos em que eu fui lá aprender mais sobre inovação. Então, estava no início de startup aqui no Brasil, Vale do Silício, etc. E, por curiosidade, tinha um médico falando sobre inovações de startup para a área médica. E o que ele revelou para a gente naquela ocasião é que a maioria dos médicos nos Estados Unidos, naquela ocasião, isso eu estou falando 10 anos atrás praticamente, eles estudavam todos, né, os 5 anos mais residência, depois ele fazia mais quase 4 ou 5 anos de engenharia de computação. Porque era tudo via software simulação, não tinha mais... né, você testar ali a célula ou testar o elemento ali de forma in natura ou de forma real. Ele só vai para o real depois que a simulação em laboratório foi pré-validada. Então, a internet ou a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, ela traz uma necessidade de parar para se desenvolver. Eu preciso intencionalmente estudar sobre. Primeiro, para isso é, né, bíblico, eu preciso, né, me preparar, eu tenho que ter pleno conhecimento para eu defender da minha fé o meu trabalho. Então, eu tenho que estar preparado para isso. E o que eu vejo é que alguns profissionais estão caindo em ciladas da rede social, por exemplo, de perder tempo. E você fica liberando dopamina e outras inas, né, no seu cérebro, fazendo o quê? Só o movimento... né, de 30 segundos. É o 30 segundos que, nossa, que legal, nossa, que legal, nossa, que legal. E no final você aprendeu o quê? O quanto que a gente está perdendo de foco. Então, a inteligência artificial em si, talvez ela não seja a grande vilã, né, de uma população que talvez não esteja acompanhando esse desenvolvimento. Pode ficar desempregado, uma coisa nesse sentido. Mas a hiperconectividade talvez seja uma cilada nas redes sociais. E a inteligência artificial ela vai piorar isso. Porque ela vai te conhecer e vai me conhecer melhor do que nós mesmos, talvez. Melhor do que, né, nossa esposa, enfim. Então, é um cuidado. Eu vejo que tem muita oportunidade, mas tem muito risco também por trás disso. Aliás, quando você fala que você está interessado em algum produto, tem um aparelho aqui que ele te escuta, 100%. mesmo desligado. Exatamente. E quando você fala que você está interessado nesse produto, de repente você abre a rede social, você começa a ver um monte de propaganda. Você vai ver. Por trás disso está uma inteligência artificial, certo? Também. Ele tem toda a parte de captura, então isso é muito interessante. Eu vou dar uma sugestão aqui, né, para quem estiver nos assistindo e ouvindo, para vocês, independente, né, da sua inteligência artificial preferida. Daniel falou algumas no início, eu vou completar a lista, tá? A gente tem Cloud AI, que é também muito poderosa e interessante. DeepSeek, que você comentou, que é a chinesa. Aí eu tenho OpenAI com ChatGPT. Depois eu tenho o Grok, que tem a xAI, que é do Elon Musk. Nós temos o Copilot, que usa o motor do próprio OpenAI. Esqueci de alguma? Acho que essas são as principais. E tem muita gente que usa Adapta, por exemplo, né? São algumas empresas que usam as APIs, diversas IAs, que você tem ali acesso a até comparação de respostas. Aí são, né, outras ferramentas. Mas usando a sua IA preferida, conversa sobre questões de filosofia ou de ideologia com a sua IA. É muito interessante. E você questionar, né? Isso aqui está certo ou está errado? Mas com base em quê? Qual é a sua referência? Como é que você tomou isso, né, como verdade? O que é a verdade? O que é a vida? Questões de, né, quem sou, onde estou, para onde vou, com inteligência artificial. Porque você vai aprender de forma prática como é que ela responde e como você consegue direcionar a resposta dela.
Porque ela vai usar o quê? Uma base de dados e cada sistema desse que a gente conversou tem uma forma de armazenar essas informações, vou falar de uma forma mais simples, e treinar essas informações para que você tenha a resposta. Então, e aí tem o problema nosso de tecnologia hoje em dia, né? Cada 2, 3 dias tem coisa nova sendo lançada. Então, não se acostume, né? Fala assim, eu já pesquisei tal coisa no ano passado e não gostei da resposta. Já mudou. Já mudou. Maravilha. Agora, a gente está falando aqui de alguns benefícios também, imagino. E há setores que estão sendo altamente beneficiados por ela. Sim. Né? Quais áreas que você vê como exemplo positivo que a IA tá trazendo benefícios? E como é que a gente pode garantir que essas tecnologias da IA contribuam também para a redução de desigualdades no mercado de trabalho? Eu acredito que quem não estudar, a distância vai aumentar. Mas como é que ela também pode auxiliar na medida de reduzir a desigualdade que há entre os profissionais? Tá, eu vou responder em 2 etapas. Tá? Primeiro, essas profissões, os primeiros exemplos que vêm à minha cabeça, na área médica propriamente dito, com diagnóstico de doença de forma muito precoce. Ela consegue identificar padrões, por exemplo, de imagens para detecção de câncer que a olho nu, ou mesmo o melhor profissional, teria muita dificuldade em chegar numa conclusão de que baseada nessa imagem é um princípio de câncer ou tumor. Então, isso tem aplicações já em produção, né, já funcionando. O Einstein tem uma área de laboratório muito interessante com esse tipo de diagnóstico. Uma outra profissão que eu vejo que, né, uma área de atuação que a inteligência artificial está ajudando muito é para ajudar a tirar dúvida, o famoso helpdesk. Como é que eu estou com dúvida de alguma coisa? Ela tem a capacidade hoje de, baseado em todos os seus documentos, por exemplo, ou nos documentos de uma empresa, responder com linguagem natural algo que está num procedimento extremamente técnico. Então, essa adaptação de linguagem, conhecendo um documento técnico, mas respondendo na linguagem que foi perguntada, porque às vezes a gente põe lá VC, né? Você usa algumas abreviações, enfim, que são vícios linguísticos, e a IA tem essa capacidade de responder no mesmo tom, vou usar dessa forma. Mas uma coisa, Daniel, se você me permite, que a gente não falou ainda, o que é a tal inteligência artificial generativa? Manda bala. Vou dar uma respostinha bem simples para que a gente possa entender aqui. A inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo. Sim. Então, o que é algoritmo? São instruções que a gente faz. Se alguma coisa acontecer, então faça aquela outra coisa e você vai criando condicionamentos ali dentro. Legal, isso é inteligência artificial tradicional. Me lembro de um projeto que nós implantamos que ele avaliava todos os reembolsos de viagem de uma grande empresa para ver aonde teria possibilidade de fraude. Então, a gente colocou as regras de reembolso de despesas e ele avaliava todos os ticketzinhos, as fotos que as pessoas tiravam para ver se estava de acordo com a regra. Beleza? Ele te dava um relatório no final falando, pessoa tal, talvez tenha colocado por engano, está fora da regra. Então, a gente tinha um ajuste ali. A IA generativa, ela tem a capacidade de gerar conteúdo a partir de pedidos, hoje, o que a gente chama de multicanais ou omnichannel, que é a partir de texto, de imagem, de vídeo, áudio e assim por diante. Então, eu interajo com um algoritmo que ele vai criar uma resposta que normalmente essa resposta é única, ela não se repete. Então, se você gostar de uma resposta, copia e cola, guarda em algum arquivo Word, algum arquivo texto. Mas ela é única, baseada em pesos e medidas das palavras, dado esse treinamento que ele tem lá, o banco de dados, que mais está próxima daquilo que você pediu. Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você, e serve para produção também, a gente tem o produção ali, ouviu produção? Produção, você pode responder. Adoro comer pão com... Manteiga. O que vem à sua cabeça? Manteiga também é produção. Então, se você fizer um teste e perguntar para a inteligência artificial, e eu fiz esse teste bem profundo, 65% das respostas no Brasil é manteiga. Por quê? Porque ela vai pegar todos os textos, todos os áudios, vídeos, tudo que colocaram de informação nela e vai calcular pesos e medidas. Então, o adoro comer pão com, se você der um enter, ela completa. Que tal manteiga? E isso é muito legal, porque quando a gente está em sala de aula com 100, 200 pessoas e você faz a estatística, é muito próximo do que ela dá como estatística. Então, é dessa forma que ela funciona. Ela vai pegar similaridade com pesos e medidas. Não é só similar.
tem que ter o peso e a medida. Então, vou dar um exemplo aqui do nosso contexto. Se você abre o seu GPT, a sua inteligência artificial preferida, e simplesmente pergunta qualquer coisa sem dar nenhum contexto, ela vai pegar dentro de todo o universo de informações que ela tem, qual seriam as palavras mais próximas, com pesos maiores, e ela te dá uma resposta. Então, ela pode te dar uma resposta com viés, porque naquele tema que você perguntou, tem muito mais gente falando que não do que sim, por exemplo. E ela vai falar para você que não. Agora, se você fala, peraí, eu sou cristão, eu quero que você fale à luz da Bíblia, da versão tal, que também tem algumas questões. Sim. Consulte o original, quais são as palavras no original e comente sobre esse tema. Opa, você foi restringindo tanto que ela vai pegar só aquele conteúdo e aí ela vê peso e medida dentro de um universo menor. Ou melhor, de uma amostra, né? Dentro desse universo, uma amostra reduzida. Então, é assim que as empresas estão trabalhando hoje, é restringindo o universo de informação para que ela não erre tanto, para que ela não crie, né, respostas inadequadas. E a assertividade dela é muito grande, né? Eu vou usar um pouquinho do mundo do estudo bíblico, da parte do estudo da palavra. Sim. Às vezes eu pego o chat GPT e falo assim, nós vamos estudar a Bíblia juntos. Então, põe lá, eu sou presbiteriano, reformado... Você já tirou uma galera, calvinista. Você já tirou outra galera. Assim, os meus teólogos favoritos é Bavinck, João Calvino, Lutero. Gosto de pregadores como Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Tal. Então, você vai restringindo ela. É isso aí. E aí eu começo a dar comandos para ela analisar o texto. Aí, de repente, eu falo assim, mas você também é especialista em grego e em hebraico. Então, me dá os verbos do texto em grego e em hebraico. Ele começa a me dar. Aí eu perguntei assim para ele, falei assim, qual é a fonte que você achou os textos no original? Aí ele fala assim, eu tenho várias ferramentas, uma delas eu uso é o Logos. Logos, para quem não sabe, é uma ferramenta de exegese, provavelmente os pastores conhecem, sim, que ajuda você a lidar com as línguas originais e a estudar a Bíblia, né? E eu tenho o Logos, eu fui no Logos, comecei a comparar, falei, não é que o bichinho acertou mesmo? Então, assim, ele me deu tudo, assim, coisa de minutos, coisa que talvez eu demoraria, assim, algumas horas para ter em mãos. Sem dúvida. Então, a assertividade dela eu achei, assim, muito grande. E até para eu, quando eu vou estudar, comparar a informação que ela me dá, quando eu vou para um comentário, vou para um Logos, olha o original... Fica até mais fácil eu conferir, opa, tá certo ou não tá, e assim, você ganha muito tempo. Excelente, eu gostei do seu depoimento, seu testemunho como um grande, né, um usuário da tecnologia. Agora eu vou te perguntar então o seguinte, você acha que você ficou, entre aspas, com a sensação de mais inteligência, mais produtividade, ou você acha que você está trapaceando de alguma forma? Eu não me senti trapaceando, por quê? Porque eu perguntei para ele coisas que eu queria retirar do texto. Então, assim, eu não parei e confiei 100% na inteligência artificial. Eu pego a informação que ela me dá e vou nos comentários. E vou checar. Perfeito. Vou no Logos e vejo se tá certo. Só que se eu não tivesse a inteligência artificial, o que eu ia ter que fazer? Pegar um papel, vamos lá, os verbos são esses, vamos olhar no grego lá, fazer a transliteração, achar o verbo, tudo. Então, assim, essas coisas que eu tenho rápido com a inteligência artificial, eu perderia algum tempo fazendo. Então, eu imagino que eu ganhei produtividade, mas eu não acho que não me vejo trapaceando. Perfeito. Eu me veria trapaceando no sentido de que se eu pegasse o texto e falasse assim, escreve um sermão para mim de 3 pontos. Não confere, né? E ele dá. Dá. Entendeu? Então, assim, aí eu me veria trapaceando. Perfeito. Mas o que eu faço? Como eu falei para você, né, que eu gosto de analisar, quando eu pego o texto, 3 pontos. Problema, graça e missão. Quando eu fui analisar o problema, a gente até estava conversando antes aqui, eu peguei o texto, colei lá no chat GPT e falei assim, olha, existe um processo de TI chamado Root Cause Analysis, que é fazer análise de causa e raiz do problema, e usa uma metodologia de 5 porquês. Falei assim, eu gostaria que você me ajudasse a achar o problema desse texto dentro dessa metodologia de TI. Gente, teologia e TI não teria nada a ver, mas eu peguei a metodologia e coloquei embaixo do texto. Ele foi lá e montou.
Então, assim, ele me deu visões de alguns problemas que existem naquele texto que talvez se eu tivesse só no meu estudo e olhando os comentários, eu não teria essa visão. Só quando eu vou no comentário e olho para a resposta, eu falo assim, faz sentido o que ele está me dando. Então, assim, eu não paro na resposta dele, opa, é isso aqui, eu copiar, colar, tá tudo certo. Você tem ferramentas para... Essa situação que você trouxe, esse exemplo, eu caracterizo ele nas minhas aulas como hipercriatividade. Porque você tem a hiperprodutividade, e aí fazendo, né, até um resgate aqui de alguns termos de, por exemplo, esse ano é o ano do agente de IA. O ano passado foi o ano do assistente de IA. Qual que é a diferença? O agente, você faz uma definição dele, mesmo sem conhecer programação, em que ele toma ações automaticamente. Então, hoje no GPT, você pode criar uma tarefa em que você pede para ele consultar determinado tipo de, sei lá, valor de ação, alguma coisa que, né, um periódico, alguma coisa que tenha regularidade, e faça um resumo e te gere um gráfico e mande no teu e-mail. Ele faz isso, isso é um agente, ele tem um pouco de, né, ele segue passo a passo tomando a sua própria decisão. O assistente é um pouco do que você comentou que você fez, que a gente pode falar, eu vou criar um assistente que vai me ajudar a estudar a Bíblia. Então, ele tem que ter essas características, vai buscar essa bibliografia, tem, né, do lado A, não é do lado B, você vai colocando a doutrina que você quer delimitar, e ele vai ser um assistente para você, né, ter uma conversa. E o ano retrasado foi o ano do letramento digital. Então, deu o boom de letramento, todo mundo vendo o que é, como é que funciona. O ano passado, usar o assistente, esse ano já é criar os agentes. Então, percebe que tem uma curva de evolução. E muitos dos nossos irmãos, Daniel, eu te fiz essa pergunta porque eles me perguntam assim, mas então eu vou emborrecer com a IA? Não é uma ferramenta de emborrecimento da população? E gera essa polarização, essa discussão em torno da tecnologia. Talvez, né? Respondendo assim, talvez. Aí eu vou perguntar diferente. Quando tivemos acesso a softwares, né? O Word, The Word, Logos agora, que é o mais conhecido. Quando vieram esses softwares, nós ficamos mais preguiçosos ou nós ficamos com mais informação? É uma discussão que a gente pode ter. Agora, fato é que o nosso foco e dedicação, se a gente pegar até as tradições judaicas, a gente sabe disso. E não precisa ir muito longe, né? Quantos telefones a gente conhece de cabeça hoje? O meu e no máximo da minha esposa. Há 20 anos atrás, a gente decorava 30, 40 telefones. Então, aquilo que você faz com foco, você armazena na tua mente, que é o que a gente, né, o boca fala, o coração tá cheio, é esse tipo de situação. Então, talvez, com ou sem IA, o quanto a gente está meditando dia e noite na palavra. E numa tradição oral que a gente tinha antigamente, era muito mais memorizável. Então, você não esquecia exatamente o conceito, o princípio que você estava estudando. Hoje, a gente tem tanta ferramenta que parece que eu estou mais produtivo, mas talvez eu armazene menos. Então, eu dei uma aula na igreja para adolescentes e jovens, que eu falei para eles, agora desliga o celular e defende a tua fé. Já dá um frio na barriga, porque talvez eu não lembre todos os versículos de cabeça, não onde é que está escrito mesmo, porque é tão fácil procurar hoje, você põe a palavra-chave no aplicativo da Bíblia, já aparece o versículo. Então, acho que esses são, né, alguns perigos e cuidados que nós temos que ter, e indico exatamente do jeito que você faz para checar se aquelas informações são corretas, porque a IA pode sim te sugerir um livro que não existe. Eu já fiz esse teste. De 10 que ela sugeriu, 2 não existiam. Uma delas falou, não, mas eu completei a lista porque tinha relação com o tema que nós estamos aqui estudando. Hoje, na versão... É o 4ozinho, tá, gente? Que é o do ChatGPT. Mas nessa versão 4o, ela já é bem menos isso acontece. Mas ainda há a possibilidade dela inventar uma informação. Inventar mesmo uma informação. Eu já fiz esse teste. Foi bem sucedido? Passou, não falhou? Alguns ele acertou, alguns ele foi pesquisar. Não existe o livro. E se você brigar com ele, ele fala, desculpa, eu inventei. Hoje ele está mais calibrado. Então, o algoritmo ele tem uma situação técnica que é a calibração da temperatura. O que significa isso? É o quanto você permite que ele, de fato, invente coisas, que ele vai gerar uma frase que tem sentido, mas não necessariamente significado. Então, você lê, você fala, ok, entendi. Você deve lembrar, um tempo atrás tinha um site que chamava Lero Lero. Você lembra disso?
Você coloca qualquer tema, ele criava lá um texto, você lia, você falava, nossa, você lia, lia, fala, cara, mas não significa nada isso aqui, tem sentido, né? As palavras, artigo, preposição, tá numa ordem ok, mas não tem significado nenhum. Então, essa temperatura, os programadores têm mais acesso a isso, nós usuários, vamos dizer assim, naquela né, tela do GPT, você não escolhe muito isso, mas do jeito que você fala com ele, ele autocalibra. Se você falar assim, ó, uma dica também para quem estiver usando, me apresente todas as referências com link para que eu possa verificar o texto gerado. Você já deu um parâmetro para ele que restringe essa criatividade de né, gerar coisas, entendeu? É interessante porque assim, eu sinto que eu ganhei um assistente. Eu não sinto que alguém está fazendo coisa para mim. Eu sinto que eu ganhei alguém que está me ajudando a pensar. Então, nesse processo de estudo, até às vezes pego um comentário e falo assim, olha, para esses textos, eu tenho esse comentário aqui, usa ele para mim. Então, eu tiro a foto do comentário, põe dentro do chat GPT e faz falo, na hora. usa ele para mim. Espetacular. Essa história de multicanais é muito legal. Então, algo que eu faço aí para os meus professores da escola bíblica, enquanto eu estou na aula, às vezes eu tiro uma foto e já começo uma conversa com ele sobre alguns argumentos que eu tenho para entender né, do que nós estamos falando, ou em alguma linha de raciocínio. Em alguns casos eu volto com o professor depois, não faço isso, né, não interrompo a aula, mas no momento apropriado. Eu falo, poxa, olha que legal né, esse outro viés, ou essa outra interpretação, e a gente tem uma discussão ali bem rica e saudável. Então é bem legal isso daí. Eu fiz isso sentado numa pregação do Fernando Leite. Às vezes ele traz uma expressão em hebraico lá e quer explicar, aí eu peguei a expressão em hebraico e o texto lá e perguntei no chat GPT. Eu falei, bom, tá coerente com o que ele tá pregando. Aí depois eu falei assim, depois em casa eu checo. Aí fui para casa, chequei, abri o Logos, abri. Falei, não é que o bichinho, os três estão de acordo? Eu falei, então tá bom. Tá. Né? Check. Tem que ter no mínimo... Mas isso é bíblico, né? Você tem que ter pelo menos 2 né, para falar que alguma coisa aconteceu de fato. Agora, olhando também para a área de TI, voltando um pouquinho, há uns 3 anos atrás, quando começou essa história da inteligência artificial, a gente estava trabalhando num problema lá fazia uma semana. E os técnicos iam lá trabalhando. E uma hora me deu uma curiosidade, falei, cara, me dá o número do incidente aí, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olhei tudo, peguei a descrição, comecei a conversar com o chat GPT. Isso há 3 anos atrás, né? Que eram os primórdios. Era 3 ainda, né? Aí depois eu falei assim, me dá o erro que tá tendo aí dentro. Mandou o erro e tal. Falei, o que vocês estão procurando aí dentro para tentar arrumar? Ah, tô procurando isso no banco de dados, o link e tal. Então vai me dando. Aí eu falei assim, agora me acha a resolução do problema. E ele deu a resolução. Aí eu chamei o cara e falei, cara, olha isso daqui e vê se faz sentido. Ele parou, olhou assim. Rapaz, eu acho que isso faz sentido mesmo. Excelente. Ele foi, voltou na mesa dele, trabalhou. O negócio não resolveu o problema? É isso aí. Você sabe que saiu um relatório da Microsoft o ano passado sobre produtividade né, de inteligência artificial para programadores. E hoje, o GitHub, né, que a Microsoft adquiriu, ele tem lá a integração com o Copilot automático. E essa integração, ela dá de produtividade para o programador no mínimo 30% a mais do que quem não usa. Então, tem muita empresa no mercado de trabalho de programação que só contrata agora quem sabe usar Copilot com GitHub. Porque ele já faz teste unitário, cenários de teste, ele continua código, ele acha erro, ele faz muita coisa de forma, eu diria que automática, mas com supervisão. Sim. Ele não vai desenvolver o código por você, mas ele vai desenvolver, né? Você começa uma estrutura, ele entende um padrão, ele continua. Isso vai te dando produtividade, sem dúvida.